In language not registered for generation de agosto, the language not registered for generation. Terrível acidente de carro ocorreu no túnel Pont de l'Alma, em Paris, tirando a vida da princesa Diana. Agora, Xavier Goralong, um bombeiro francês que foi um dos primeiros a chegar naquela noite fatídica, finalmente decidiu compartilhar o que ouviu em suas últimas palavras comoventes. O que a princesa disse ao bombeiro e como a descoberta de Xavier sobre a morte dela desafiou as crenças de todos. Junte-se a nós enquanto exploramos a surpreendente história do bombeiro sobre a morte da princesa e o casamento de Diana e Charles. Lady Diana Spencer cresceu rodeada pela nobreza. A casa da sua família ficava a uma curta distância da propriedade real de Sandringham, pelo que, desde tenra idade, convivia frequentemente com a família real. Embora não gostasse muito da escola e não se destacasse academicamente, mais tarde trabalhou em alguns empregos simples em Londres, como babá e auxiliar de professora, tentando levar uma vida comum. Mas o destino tinha algo muito maior reservado para ela. Quando Diana tinha apenas Language Not Registered for Generation anos, sua vida começou a mudar silenciosamente, de maneiras que ninguém poderia prever. Sua natureza gentil, seus modos graciosos e seu charme humilde chamaram a atenção de alguém muito importante, o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico. Na época, Charles namorava a irmã mais velha de Diana, Sarah, mas algo em Diana permaneceu em sua mente. Em Language Not Registered for Generation, de julho, de Language Not Registered for Generation, em uma cerimônia grandiosa e inesquecível na Catedral de São Paulo, Diana e Charles se casaram. O evento foi assistido por quase Language Not Registered for Generation milhões de pessoas ao redor do mundo. Foi descrito como um casamento de conto de fadas, o tipo de casamento com que toda jovem sonha. Diana tornou-se princesa da noite para o dia. Diana frequentemente sentia que não merecia seu novo título real. Ela lutava contra sentimentos de inadequação e profunda tristeza. Para piorar a situação, a mídia nunca a deixava em paz. Fotógrafos a perseguiam por toda parte, tirando fotos dela e de sua família. Mesmo em seus momentos mais íntimos, era exaustivo e opressor. Em público, as pessoas acreditavam que Charles e Diana tinham o casamento perfeito, mas dentro do palácio, as coisas estavam desmoronando. Diana lutava contra distúrbios alimentares, depressão e crises emocionais. Ao mesmo tempo, descobriu-se mais tarde que tanto ela quanto Charles haviam sido infiéis. Diana tinha dificuldade em manter o sorriso diante das câmeras quando seu coração estava despedaçado nos bastidores. O golpe final veio quando Charles reatou o romance com sua ex-namorada, Camilla Parker. Desta vez, abertamente, Diana ficou profundamente magoada. Então, aconteceu um momento que chocou o mundo. Em uma entrevista com o jornalista Martin Basher, Diana corajosamente falou abertamente sobre suas experiências dolorosas. Ela admitiu que éramos 3 neste casamento, referindo-se a Camila. Ela também revelou suas lutas contra a depressão e a bulimia, e o quão sozinha se sentiu ao tentar obter ajuda. Aquela entrevista mudou tudo. Logo depois, Diana e Charles se separaram definitivamente. O divórcio foi finalizado em Language Not Registered for Generation, após 4 anos de separação. Embora Diana tenha recebido uma onda de apoio do público, seus filhos, William e Harry, ficaram chateados com a exposição de seus problemas familiares privados. O fim do casamento foi o período mais difícil para Diana. Segundo relatos, ela se tornou mais reservada, manteve um círculo restrito de amigos e se afastou dos holofotes. Mas, mesmo em meio a toda a dor, Diana começou a se redescobrir. Sua vida amorosa floresceu lentamente mais uma vez, e ela encontrou forças em ajudar os outros, tornando-se uma figura amada em todo o mundo, não apenas como princesa, mas como um ser humano bondoso e compassivo. Como era realmente a vida amorosa da princesa Diana? Vamos descobrir mais sobre seus relacionamentos. Relacionamentos românticos de Diana. Quando a princesa Diana ainda era jovem e muito bonita, muitos homens eram supostamente apaixonados por ela. Havia rumores de que ela teve relacionamentos românticos com pessoas como seu guarda-costas Paul Manaki
e um oficial do exército chamado James. Ela também teve que terminar sua amizade com seu amigo de infância, James Gilby, um vendedor de carros. Após o vazamento de uma conversa telefônica privada entre eles, a mídia fez um alvoroço. Mais tarde, quando o cirurgião cardíaco britânico-paquistanês Hasnat Khan entrou na vida de Diana, as coisas pareceram se acalmar. O romance foi mantido em segredo. Diana queria escapar dos holofotes e disse a amigos que nunca havia conhecido ninguém como Khan. Ela ficou imediatamente encantada por ele quando visitou o Royal Bridger Hospital com uma amiga. Hasnat não gostava de toda a atenção que vinha com o namoro de uma das mulheres mais famosas do mundo. Diana sugeriu um casamento secreto, mas Khan achava que eles deveriam se mudar para o Paquistão para viver uma vida mais tranquila. Diana considerou seriamente a ideia. Ela chegou a contar ao seu amigo íntimo, o ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan, sobre seu amor pelo cirurgião. Imran disse mais tarde que acreditava que Diana o amava de verdade, mas o relacionamento terminou quase ao mesmo tempo. Diana aceitou um convite para passar férias na França com o bilionário egípcio Muhammad Al-Ayed. Diana conheceu Muhammad Al-Ayed e o príncipe Charles em uma partida de polo em Language Not Registered for Generation. Mais tarde, Diana e seus filhos, os príncipes William e Harry, foram se hospedar na vila de Muhammad. Há relatos de que Diana começou a se apaixonar pelo filho de Muhammad, Dodi. Em uma coletiva de imprensa repentina, Diana disse aos repórteres que tinha uma surpresa para eles. Infelizmente, suas palavras se revelariam tragicamente verdadeiras. Dodi, que admirava Diana de longe há muito tempo, já a tinha em vista antes mesmo de seu pai convidá-la para a França. Dodi era produtor de cinema e trabalhou em filmes como Book, Carruagens de Fogo e A Letra Escarlate. O relacionamento dele com Diana se fortaleceu rapidamente durante as últimas semanas de suas vidas. Depois que Diana voltou para Londres, ela terminou seu relacionamento de 2 anos com Hasnat Khan, a quem ela certa vez chamou de Senhor Maravilhoso. Hasnat a havia alertado de que o novo relacionamento só traria dor. Ele não confiava em Dodi e sentia que eles não eram feitos um para o outro. Diana ficou com o coração partido por ela e Ken não terem dado certo, mas ela já havia escolhido ficar com Dodi. Mesmo estando noivo da modelo americana Kelly Fisher na época, Dodi se apaixonou profundamente por Diana. Ele tentou impressioná-la enviando presentes caros, como frutas exóticas, um relógio Cartier e flores suficientes para encher seu quarto. Diana parecia pronta para começar algo novo com ele. Dodi era conhecido como um playboy gentil que havia namorado celebridades como Brooke Shields e Julia Roberts. De acordo com a Vanity Fair, ele planejava comprar um anel para Diana, embora Diana tenha dito à sua amiga Rosa Monton que só pretendia usar o anel na mão direita e talvez provocar ciúmes em Khan. O pai de Dodi acreditava que era um anel de noivado. Independentemente de ser para casamento ou não, Diana e Dodi estavam felizes juntos. Ainda assim, havia opiniões divergentes sobre a seriedade do relacionamento. No final de julho, de Language Not Registered for Generation, o casal decidiu navegar até a Sardenha. Por serem um casal tão famoso, eram constantemente seguidos por paparazzi. Em agosto, Diana foi à Bósnia para um evento contra minas terrestres, mas logo, fotos dela abraçada a Dodi em seu iate estavam por toda parte. Após a viagem à Sardenha, eles retornaram à França, prontos para dar o próximo passo. Desta vez, foram a Paris para se hospedar no Hotel Ritz, que pertencia ao pai de Dodi. Segundo o Daily Mirror, Dodi saiu para comprar o anel, enquanto Diana esperava na suíte. Planejavam um jantar tranquilo no elegante restaurante Benoit, mas os paparazzi tornaram isso impossível. Cerca de Language Not Registered for Generation fotógrafos os seguiram, então voltaram ao Ritz para jantar em paz. Mesmo no hotel, Dodi temia que algumas pessoas por perto pudessem ser paparazzi disfarçados. Então, o casal decidiu voltar para a suíte. Mais tarde, planejaram passar a noite no luxuoso apartamento de Dodd. Mas, como haviam sido seguidos anteriormente, acreditavam que os fotógrafos ainda estivessem à espera do lado de fora. Foi então que bolaram um plano. Uma última manobra para escapar da imprensa. Henry Paul, o chefe assistente de segurança do hotel, estava envolvido no plano.
mesmo não estando de plantão naquela noite. Ele foi chamado para levar Dodie, a princesa Diana, e seu guarda-costas, Trevor Rhys-Jones, até a casa de Dodd. Paul e os outros sairiam pela saída dos fundos em uma Mercedes-Benz preta alugada, enquanto 2 carros falsos sairiam da frente do hotel para distrair os fotógrafos. Eles entraram no carro pouco depois da meia-noite e Paul arrancou em alta velocidade. No entanto, os paparazzi de alguma forma descobriram o plano e estavam perseguindo o carro. Rhys-Jones estava no banco da frente ao lado de Paul. Mais tarde, durante uma investigação, foi revelado que os fotógrafos, com quem Paul havia se desentendido do lado de fora do hotel, tentaram fazê-lo diminuir a velocidade, mas ele não obedeceu. O Mercedes manteve-se a cerca de Language Not Registered for Generation Coney Madrid. Apenas Language Not Registered for Generation minutos depois de sair do hotel, o carro bateu ao entrar no túnel Pont de Alma. Como não havia paparazzi perto o suficiente para causar o acidente, Paul foi considerado o principal responsável pela tragédia. Descobriu-se que ele havia tomado medicamentos controlados e apresentava um nível de álcool no sangue mais de 3 vezes superior ao limite legal. Mas será que a princesa Diana desistiu imediatamente? Vamos descobrir as últimas palavras de Diana. O carro onde Diana estava bateu em um pilar que sustentava o teto, depois desviou para a esquerda e se chocou contra a parede do túnel. Paul morreu instantaneamente no violento acidente. Quando a moto que perseguia os paparazzi chegou, eles não tentaram ajudar os sobreviventes. Apenas tiraram fotos dos destroços. Felizmente, os serviços de emergência foram acionados rapidamente. Bombeiros de um quartel próximo chegaram em pouco tempo. Xavier, o policial de plantão, liderou a equipe naquela noite. Agora, mais de Language Not Registered for Generation anos depois, ele compartilhou o que ele e sua equipe viram e fizeram durante o trágico acidente envolvendo um dos casais mais famosos do mundo. Xavier disse que o carro ficou bastante destruído, mas eles trataram o caso como qualquer outro acidente de trânsito. Começaram a trabalhar imediatamente, verificando quem estava vivo e quem precisava de ajuda. Quando chegou ao carro, Xavier viu que o motorista já estava morto e não havia como salvá-lo. Como bombeiro experiente, ele manteve a calma e fez o que foi treinado para fazer: ajudar os sobreviventes. Para ele, aquilo parecia apenas mais um acidente de trânsito, como os que costumam ser causados por excesso de velocidade ou direção sob efeito de álcool. Infelizmente, Dodie, que estava no banco de trás do carro, também ficou gravemente ferido e já havia sofrido um ataque cardíaco. Ele morreu no local após ser retirado dos destroços. Os paramédicos confirmaram posteriormente o horário do óbito. O guarda-costas Rhys-Jones ficou gravemente ferido, principalmente no rosto, mas sobreviveu, mesmo com dor e em perigo. Sua maior preocupação era a princesa Diana. Ele perguntava por ela repetidamente, chorando. Onde ela está? A equipe de Xavier, que não falava inglês, pediu que ele ficasse quieto e prometeu ajudar a todos. Rhys-Jones fraturou todos os ossos do rosto. Os médicos tiveram que usar fotos de família para reconstruí-lo com Language Not Registered for Generation, placas de titânio, enquanto ele estava em coma por Language Not Registered for Generation DS. Sua sobrevivência foi um milagre. Mais tarde, ele contou sua história em um livro intitulado Diana, o Acidente e a Sobrevivente, e teve problemas legais com o pai de Dodd, que o pressionou para que se lembrasse de cada detalhe. Rhys-Jones foi o único sobrevivente e mais tarde se tornou chefe de segurança de uma empresa chamada Astrioca. Xavier, por outro lado, não reconheceu Diana de imediato. Para ele, ela era apenas uma misteriosa mulher loira. Ele disse que ela estava acordada e com os olhos abertos no banco de trás, o que lhe deu esperança de que ela estaria bem. Ela conseguia se mexer um pouco, mas precisava de atendimento médico urgente. Enquanto ele a ajudava a sair do carro, Diana segurou sua mão. Xavier só soube que ela era a princesa Diana quando um paramédico lhe contou depois que ela já estava na ambulância. Diana teria dito algo que pode ter sido suas últimas palavras. Meu Deus, o que aconteceu? Xavier não disse se respondeu a ela. Ele e sua equipe trabalharam arduamente
para salvar Diana e Reese Jones, mas a situação era muito grave. Xavier deu oxigênio a Diana e ficou com ela enquanto era retirada do local. Como não havia destroços para cortar, eles se moveram rapidamente. Mas, enquanto era transportada para a ambulância, Diana sofreu uma parada cardíaca. Xavier disse que massageou o coração dela, e após alguns segundos, ela voltou a respirar. Ele sentiu esperança de que ela sobreviveria. Xavier percebeu que Diana não estava sangrando muito, exceto por um pequeno corte no ombro direito. Ela não parecia gravemente ferida. Isso lhes deu confiança de que ela poderia se recuperar. Pensaram que a tinham salvado de ferimentos piores. Xavier disse ao filho que acreditava que Diana sobreviveria. Todos estavam esperançosos quando ela foi colocada na ambulância. Ela parecia estável e pronta para receber tratamento. No hospital, os médicos fizeram tudo o que podiam para salvá-la. Tentaram reanimá-la várias vezes, mas, infelizmente, ela faleceu devido a ferimentos internos. Entre eles, uma veia rompida no pulmão e danos perto do coração. Xavier manteve silêncio sobre o que aconteceu naquela noite por Language Not Registered for Generation Anos, até depois de se aposentar. Ele contou ao filho, em uma entrevista, que ainda se lembra de cada momento daquela noite de agosto e pensa nisso todos os anos. Foi um evento inesquecível e profundamente emocionante para o bombeiro que ouviu as últimas palavras da princesa. Então, como a princesa Diana foi sepultada? Vamos descobrir. O funeral da princesa Diana. Após a morte da princesa Diana, o público reagiu com profunda tristeza e emoção. As pessoas foram convidadas a assinar um livro de condolências no Palácio de St. James, em Londres. Um livro semelhante também estava disponível na Embaixada Britânica nos Estados Unidos. Na loja de departamentos Harrods, todas as Language Not Registered for Generation lâmpadas foram apagadas e permaneceram assim até depois do funeral. Mulheres do Serviço Voluntário Real e do Exército da Salvação ajudaram as pessoas que esperavam em longas filas ao longo do calçadão durante toda a noite. Mais de 1 milhão de buquês de flores foram colocados em frente à sua residência no Palácio de Kensington. No entanto, mais tarde, o público foi solicitado a parar de levar flores para a propriedade da família dela, Althorp, porque o número de pessoas e flores perto das estradas estava se tornando um problema de segurança. Em Language Not Registered for Generation, de setembro, a pilha de flores em frente aos jardins de Kensington tinha mais de Language Not Registered for Generation metrô de altura em alguns lugares. E as flores da base já haviam começado a apodrecer. As pessoas esperavam em silêncio na fila para assinar o livro de condolências e deixar presentes. Algumas deram champanhe, ursinhos de pelúcia e flores frescas. A família de Diana recebeu muitos cartões, mensagens escritas à mão e poemas. Seu funeral foi realizado em Language Not Registered for Generation de setembro, na Abadia de Westminster, e cerca de Language Not Registered for Generation. Milhões de pessoas foram a Londres para assistir ou participar. Grandes multidões se reuniram do lado de fora da abadia e no Hyde Park, onde assistiram à cerimônia em telões e ouviram por meio de alto-falantes. Muitos convidados representavam as instituições de caridade que Diana apoiava. Entre os convidados importantes estavam a primeira-dama dos Aix-en-Provence, Hillary Clinton, a primeira-dama da França, Bernadette Chirac, e celebridades como o cantor de ópera Luciano Pavarotti e os astros da música pop, George Michael e Elton John. Elton John apresentou uma versão especial de sua canção, Candle in the Wind, renomeada para Goodbye England's Rose, que se tornou o single mais vendido de todos os tempos, com mais de Language Not Registered for Generation milhões de cópias vendidas. As regras habituais foram quebradas quando as pessoas aplaudiram após o discurso do Conde Spencer. Em seu discurso, ele criticou duramente a mídia e culpou indiretamente a família real pela forma como Diana foi tratada. Cerca de Language Not Registered for Generation milhões de pessoas no Reino Unido assistiram ao funeral pela televisão. Em todo o mundo,
cerca de Language Not Registered for Generation. Bilhões de pessoas assistiram à transmissão, traduzida para Language Not Registered for Generation idiomas. Após a cerimônia, o caixão de Diana foi levado por Hearst até Althorp. Enlutados, jogaram flores ao longo de todo o trajeto, e até mesmo carros no lado oposto da rodovia pararam em sinal de respeito. Ela foi sepultada em uma cerimônia privada, em uma pequena ilha, em um lago, dentro do jardim de Althorp. Como outros nobres britânicos, seu caixão era revestido de chumbo e pesava cerca de Language Not Registered for Generation kgs. Diana usava um vestido preto da estilista Catherine Walker, meias pretas, e segurava um rosário nas mãos. Este terço foi um presente da Madre Teresa, dado a ela apenas um dia antes do acidente. Mais tarde, um centro de visitantes foi inaugurado em Althorp, com uma exposição sobre Diana e uma trilha para caminhadas ao redor do lago. Todo o dinheiro arrecadado com essas atividades foi destinado ao Fundo Memorial Diana, Princesa de Gales. Então, como o mundo reagiu quando a princesa Diana faleceu? Vamos analisar mais de perto. Homenagens globais a Diana. Após a notícia devastadora da morte da princesa Diana, uma onda de tristeza varreu Londres e rapidamente se espalhou pelo mundo. Em apenas uma hora, milhares de pessoas se reuniram em frente ao Palácio de Buckingham, muitas carregando flores e buquês. Logo depois, flores começaram a chegar de todos os lados. A BBC hasteou suas bandeiras a meio mastro, um sinal tradicional de respeito quando um membro da família real falece. No rádio e na televisão, o hino nacional britânico, God Save the King, foi tocado solenemente enquanto o país assimilava a perda de sua amada princesa. O poeta Ted Hughes escreveu uma comovente homenagem em sua memória. Eventos esportivos em todo o Reino Unido foram adiados, e mesmo do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, as pessoas foram profundamente afetadas. Em Language Not Registered for Generation de setembro, mais de Language Not Registered for Generation pessoas marcharam pelas ruas de São Francisco em homenagem ao incansável trabalho de Diana em apoio às vítimas da AIDS. Em Los Angeles, quase Language Not Registered for Generation. Pessoas transformaram um campo de beisebol em um mar iluminado de velas, um santuário pacífico em memória de seu legado. De volta a Paris, a cidade onde ocorreu o trágico acidente de carro, milhares de pessoas foram ao local do acidente e ao hospital onde Diana faleceu, deixando mensagens emocionadas, velas e montanhas de flores. Algumas pessoas até tentaram visitar o Hotel Ritz, onde Diana se hospedara naquela noite fatídica. Na noite anterior ao seu funeral, cerca de Language Not Registered for Generation membros da comunidade britânica em Paris reuniram-se para uma cerimônia especial em sua memória. No Egito, terra natal de Dodi Fayed, que morreu junto com Diana, multidões visitaram a embaixada britânica no Cairo para expressar suas condolências e assinar o livro de homenagens. O luto foi global. Muitos atores, músicos e outras celebridades culparam publicamente os paparazzi por perseguirem o carro de Diana e criticaram seu comportamento imprudente. Em Paris, uma escultura chamada Chama da Liberdade foi transformada extraoficialmente em um memorial para Diana, já que ficava perto do túnel onde ela morreu. Em Language Not Registered for Generation, a rainha Elizabeth II inaugurou a fonte memorial oficial Diana, Princesa de Gales, no Hyde Park, em Londres. E em Language Not Registered for Generation, os filhos de Diana, Príncipe William e Príncipe Harry, reuniram-se para inaugurar uma estátua de sua mãe no jardim rebaixado do Palácio de Kensington, um lugar que Diana amava. O que você acha da revelação surpreendente, compartilhada pelo bombeiro, que ouviu as últimas palavras da princesa Diana? Deixe sua resposta nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever.